Olá, queridos alunos da turma ADM 35. É um prazer voltar a lecionar para vocês. E olá, alunos da turma ADM 39. Estou lecionando para vocês pela primeira vez. Eu me chamo professor Fábio Fernandes, sou professor formado em administração de empresas, sou pós-graduado em gestão empresarial e estou aqui para lecionar para ambas as turmas que vocês estão com a mesma disciplina, atendimento ao cliente, ok? Então, vou compartilhar para vocês aqui a tela do conteúdo. Deixa eu ajustar tudo aqui. Perfeito. Então, está aí a tela do nosso material de atendimento ao cliente que está disponível para vocês lá no portal, tá, do Google Classroom, ok? Então, meu nome é Fábio Fernandes, como eu já disse, aqui está o meu e-mail, meu telefone para vocês que ainda não me conhecem, tá? Então, sou um professor muito aberto, você tem total livre acesso aí a poder tirar dúvidas comigo, tanto por WhatsApp como pelo e-mail, ok? Então, gente, vamos falar sobre atendimento ao cliente. O cliente, né, gente, ele é a razão das empresas existirem. Então, não existe empresa, não existe negócio sem cliente. Então, antes mesmo de eu pensar em realizar ou abrir um negócio, eu tenho que pensar, eu tenho público para isso? Eu tenho cliente para poder atender? Então, ele é a razão de existir, né? Existe aquele ditado popular que todo mundo diz, né, que o cliente ele sempre tem razão, tá? Então, é uma fala popular. É claro que nem sempre o cliente tem razão, mas o pensamento de que o cliente tem sempre razão, no sentido de que ele é a prioridade, no sentido de que eu sempre tenho que pensar no seu bem-estar, tá? Ele deve ser tratado como um rei, como está dizendo aqui o slide, ok? Então, como diz aí, tá? Nesse slide, na teoria, o cliente ele sempre foi a parte mais importante de uma empresa. Mas no contexto histórico, nem sempre as empresas levou à risca as necessidades do cliente como levado em consideração. Tá? Se você for lá na época da administração científica, né, que teve a 35 teve comigo aí a PGA comigo, né? A gente falou lá sobre o tempo de Ford. Então, não importava se eu gostava da cor verde, naquela época eu só podia comprar o carro preto. Tá? Então, a vontade ela não era levada em conta. A partir do momento que o mundo começou a se globalizar, as pessoas terem maior acesso à informação, gerou-se muito mais necessidades a serem atendidas de mercado. Ok? O cenário hoje ele é totalmente diferente. Uma vasta competição entre empresas do mesmo ramo e agora o cuidado das empresas não está só em vender, mas sim em encantar e elevar as expectativas da satisfação desse cliente. Então, isso se tornou primordial para garantir o sucesso das grandes companhias. Ok? Uma fala muito interessante aqui, ó, de Karl Albrecht, tá? Karl Albrecht, ele diz que sobre atendimento, o que ele fala que atendimento é? É todo trabalho que agrega valor. Então, guarde essa palavrinha aí de valor, agregar valor. Então, é todo trabalho que agrega valor feito por uma pessoa em benefício de outra. Então, uma empresa ela precisa produzir algo no atendimento que agregue valor através de uma pessoa, que é por parte da empresa, que faça algo que cause a sensação na outra de benefício. Então, aquilo que agrega valor a nós, clientes, tem que vir cercado de quê? De uma sensação de benefício. Tá? Então, o Karl Albrecht ele deixa essa fala que tem tudo a ver com um bom atendimento ao cliente, tá? E aí eu falo para vocês, qual é a diferença de uma empresa de sucesso e uma empresa de fracasso? Começa pela excelência no atendimento ao cliente, tá? Olha que interessante esse dado.
Uma estatística comercial diz que recuperar o cliente custará pelo menos 10 vezes mais do que mantê-lo. Então, para uma empresa é muito mais caro, tá? Até 10 vezes mais caro você fazer alguma ação de marketing para tentar trazer aquele cliente de volta, ok? Porque ele ficou insatisfeito com a sua empresa, do que para manter um cliente satisfeito. Uma vez que eu tenho um cliente satisfeito e eu continuo promovendo ações de excelência no atendimento, isso sai muito mais barato para a empresa. Cada cliente, e olha o reflexo do porquê é caro. Cada cliente que está insatisfeito, ele tem uma tendência de contar para aproximadamente 17 pessoas, segundo a estatística. Ele consegue disseminar uma experiência negativa para até 17 pessoas, em média. Enquanto a pessoa satisfeita, mesmo por mais que encantada e satisfeita, ela tem a tendência de falar bem daquele negócio para 8. Isso quer dizer que quando você tem uma experiência negativa, a tendência de você falar mal é muito maior do que de falar bem quando você tem uma expectativa positiva, tá? Então, ou seja, você mantendo um cliente satisfeito, ok? A tendência é que ele conte para 8. E isso, claro, é muito bom para a tua empresa, porque se ele conta para 8, essas 8, pelo menos uns 2 vêm e compram e conhecem o meu produto, tá? Agora, o reflexo negativo de deixar uma pessoa insatisfeita, ela além de não voltar a comprar mais, ela pode fazer com que 17 não comprem também porque ouviram a experiência dela, tá? Então, isso é muito sério, tá? Isso pode, numa proporção maior, estou falando de uma pessoa, imagina 100 pessoas insatisfeitas, imagina 1000, tá? Então, isso pode viralizar de uma forma muito negativa para a empresa, ok? E aí, qual é o segredo de uma empresa competente no atendimento? Ela deve se perguntar o tempo todo: como eu gostaria de ser atendido? Então, eu preciso atender da maneira que eu gostaria de ser atendido. Como eu estou atendendo? Eu preciso saber a forma que eu estou atendendo. Porque se a maneira que eu gostaria de ser atendido não faz parte da forma que eu estou atendendo, eu preciso mudar meus conceitos. Estou atendendo meu cliente da mesma forma que eu gostaria de ser atendido? Olha que pergunta bacana, tá? Então, muitas vezes as empresas precisam parar para poder repensar as suas ações, tá? Na questão de como eu atendo o meu cliente. Estou ciente da necessidade do meu cliente? Então, se eu não entendo a necessidade do meu cliente, eu tenho tudo para fracassar, ok? Isso também é um ponto muito importante a ser observado, tá? Mas por que muitas empresas elas têm problemas de atendimento, dificuldade de atendimento? Então, a gente também não pode só culpar as pessoas, tá? Muitas vezes a equipe de vendas ela vai prestar um mau atendimento por quê? Primeiro, tem péssimas condições de trabalho, né? Então, às vezes, trabalha uma carga horária excessiva, uma cobrança muito alta de metas e resultados, ok? E, ao mesmo tempo, a empresa não dá uma estrutura bacana para essa pessoa trabalhar. Muitas vezes, essa pessoa tem problemas pessoais, tá? É claro que você tem que saber separar os problemas que você tem pessoal do profissional. Eu não posso deixar o que está acontecendo na minha vida afetar no meu rendimento de trabalho. Mas tem situações extremas que quem está acima da gente precisa também ter a sensibilidade de perceber, poxa, o fulano ali ele está com um problema pessoal grave, preciso ir conversar com ele, afastar ele, botar ele numa atividade onde ele não tenha contato com o cliente, porque ele pode acabar tratando mal algum cliente devido a um problema sério que ele está vivendo. Isso também é importante. Então, identificar essas pessoas também é importante. Estresse do cliente. Muitas vezes tem cliente que é difícil de lidar. Então, a maneira que esse cliente ele age conosco nos faz ter uma reação negativa. Então, é por isso que você precisa ter um treinamento muito intensivo e forte para saber como reagir em situações estressantes com o cliente, tá? Porque, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que ele é o cliente, é ele que traz o faturamento para a nossa empresa, é através do faturamento desse cliente que o meu salário é pago, tá? E outra questão é que o cliente,
né? É muito ruim, porque o cliente pode ter situações negativas de atendimento porque você toda hora tem regras. O sistema não permite isso, o sistema não permite aquilo. É igual quando você liga para uma central de cartão de crédito. É tenso. Qualquer pessoa fica estressada com isso. Eu já tive péssimas experiências com isso. Às vezes eles estão te jogando de um setor para o outro. Ah, não, porque aqui no sistema não permite, vou te passar a ligação. Isso é tenso, isso deixa qualquer pessoa irritada. Isso acaba com... Se o setor do saque ele faz isso com os clientes, você está tendo um atendimento péssimo, ruim. Isso está se refletindo para que esse cliente ele conte para 17 pessoas, como a gente falou. Mas também nas atitudes dos vendedores. Quando você, como supervisor, você tem que promover um bom atendimento da sua equipe. Se você percebe que a sua equipe está prestando um mau atendimento, muitas vezes vai por isso aí, ó. Por exemplo, primeiro pecado da qualidade do atendimento ao cliente. Muitas vezes as pessoas têm o pecado da apatia. O que é a apatia? É aquela atitude de pouco caso dos funcionários. Às vezes o cliente chega pedindo uma informação para o vendedor, para a pessoa que vai atender na loja, e a pessoa é indiferente, ela não presta a mínima atenção no cliente. Hoje em dia, por incrível que pareça, você chega para poder pedir a alguém alguma informação, a pessoa está no celular, trocando mensagem no WhatsApp e não presta atenção no que o cliente está falando, está olhando para o celular. Isso é ridículo, tá? Então, isso não pode jamais acontecer na tua equipe de vendas ou de atendimento dentro da empresa. Então, ele faz pouco caso. Dispensa. Sabe aquele profissional que quando chega alguém com algum problema, espera aí que eu vou te passar para fulano. É ele que resolve. E às vezes ela mesma podia resolver. Dispensa. Você, como cliente, você não gosta de ser jogado igual a bola de ping-pong, igual eu falei da central de cartão de crédito. Você liga para resolver um problema, chega lá, eles pegam e querem te passar para um outro ramal. Aí o ramal que é responsável por resolver o problema, aí chega lá, também não resolve o teu problema, te joga de volta para aquele ramal anterior. Poxa, isso aí qualquer cliente fica insatisfeito, fica se livrando do cliente, dispensando o cliente, tá? Então isso é tenso. Passeio, jogar o cliente de um departamento para o outro. Então é parecido com dispensa, tá? Quando eles tentam dispensar o cliente ou fazer o cliente ficar dando voltas inúteis, tá? Frieza, quando o cliente é atendido com indiferença também, tá? Então, às vezes, pensa só, às vezes uma pessoa, imagina um casal que está prestes a casar, o sonho deles é o quê? Chegar na Casas Bahia e fazer 24 vezes de prestação para comprar a geladeira nova, o armário novo, a cama, e aí tu vai para comprar um sonho, tu chega ali e é mal atendido pela pessoa, porque a pessoa que está te atendendo, aquele casal, não tem a mínima sensibilidade que ele está vendendo um sonho para uma pessoa, tá? Então, ou seja, a frieza não está nem aí. Às vezes a pessoa quer muito comprar aquilo, mas o orçamento está apertado. Ela quer tentar negociar um desconto e a pessoa está nem aí, ok? Então, a frieza é algo que perde a qualidade do atendimento ao cliente. E o livro de regras é aquele. Essa é uma das desculpas mais frequentes para o mau atendimento, onde as normas da empresa são colocadas acima dos interesses da satisfação do cliente. Às vezes o cliente chega, eu gostaria de pedir para fazer uma troca aqui. O livro de regras da empresa não permite troca desse tipo de material. Às vezes nem ouve o cliente direito, nem escuta, nem deixa ele falar, tá? Então isso aí também é muito tenso. Poucas pessoas gostam de ser atendidas dessa forma, ok? Mas o que é positivo no atendimento? Quais são as atitudes que se deve ter no atendimento? Deve-se ter atitudes ativas. O que é uma atitude ativa? Devem ser praticadas sempre que o profissional esteja atendendo ao cliente, tá? Então, o que é um profissional ativo no atendimento? O cliente entrou na loja para você ficar seguindo ele igual um carrapato, igual quando você entra na loja de roupa, né? Aí a pessoa, pois não, só vou dar uma olhadinha, aquela típica resposta. E para onde você vai, a pessoa te segue igual um carrapato. Parece até que você vai roubar a loja. Isso é ruim, tá? Esse não é o correto. Mas, ao mesmo tempo, tu não quer entrar na loja e se sentir um fantasma. Tu olha para um lado, olha para o outro e ninguém para poder te dar atenção. Isso também é terrível, tá?
Então, a atitude ativa é aquele profissional que está atento. Ele está atento a qualquer hora que você possa solicitá-lo. E o reativo é o quê? É quando você chama e essa pessoa te dá uma pronta resposta, praticada apenas ser acionado pelo cliente. Ó. É uma resposta a uma ação feita pelo cliente. Então, desde o momento que eu peço a uma pessoa para poder me dar uma informação, ela tem que estar pronta. E não, por exemplo, passar um minutinho que eu estou respondendo uma mensagem aqui. Poxa, isso é tenso. A pessoa está ali para trabalhar, para te atender. Ok? E a proativa. Põe-se em prática quando houver uma oportunidade ou for conveniente aplicá-las. Tá? Sabe o que é o exemplo de proatividade? Quando você entra, por exemplo, numa loja de calçados, você gosta muito de um modelo, tá? Você poderia pegar lá no estoque um número para mim? Meu número é 42. O vendedor sobe, tá? E aí, quando ele volta, desculpa, não tinha o seu número. Sabe o que o cliente faz? Ele vai embora, tá? Só que o profissional proativo, o que ele faria? Poxa, senhor, desculpa, não tinha o seu número do tênis que você gostou, mas olha, tem esse tênis aqui bem parecido com o que você gostou, essa sandália aqui, ó, não te agradaria? Olha só, tá num precinho bacana, é o número da senhora, é o número do senhor. Então isso é proatividade, porque eu gostei de um tênis que eu pedi um número que não tinha, mas aí ele volta com uma opção diferente que pode me agradar, então isso é a proatividade. E ele mesmo vai estar ganhando com isso. E muitas vezes tem vendedor que não tem a mínima proatividade em querer ajudar aquele cliente. Ele não tem a sensibilidade de tipo, poxa, ele gostou daquele modelo, mas ele deve estar precisando de um tênis. Mesmo que não tenha esse tênis, eu vou oferecer uma outra opção. Então isso é proatividade. A pessoa pediu uma blusa, o tamanho de uma blusa para experimentar, no caso para uma menina, né? Você não gostaria de dar uma olhadinha e experimentar essa saia também? Olha como é que combina esse look. Isso é proatividade, tá? O vendedor que faz isso, ele tem tudo para arrebentar em vendas. E muitas vezes a pessoa só faz aquilo que está te pedindo, ordenando. Isso é péssimo, tá? Não tinha a blusa, não tinha, senhora, perdão. O cliente vai embora. O cliente ele não compra, tá? Então a atitude proativa, isso é muito importante. Tá? Então, ser ativo, reativo e proativo. Atitudes fantásticas, atitudes ativas fantásticas para um bom atendimento. Então, 8 atitudes fantásticas. Ó. Primeiro, apresentação impecável. Tem que estar bem apresentável para qualquer tipo de trabalho que eu for realizar. Sorrir, bom humor, alto astral. Gente, qualquer pessoa quando entra numa loja, é impactante você ser recebido com um sorriso, com um clima diferente, uma pessoa que tem uma energia diferente, tá? Você chega numa loja, você precisa de um produto, a pessoa te recebe com a cara de velório. Então isso não existe, tá? Empatia. Então, lembra do exemplo que eu falei do casal que foi na Casa de Bahia para comprar os móveis da casa nova? Ok? Esse casal, o mínimo que ele espera é o quê? A empatia de um vendedor que sabe que vai contribuir para um sonho, tá? Então, ou seja, a empatia de você sentir que o cliente está comprando algo importante. Aquilo é uma necessidade ou um desejo que ele está juntando dinheiro ou tem a vontade de comprar há muito tempo. E muitas dificuldades que as pessoas têm, às vezes, de comprar as coisas. Então, você tem que ter essa empatia. Quarta atitude, escutar. Tem pessoas que têm um péssimo hábito de não ouvir, de não escutar, tá? Não tem nada pior do que você chegar numa loja, você falar algo, aí a pessoa, o que você falou mesmo? Você pode repetir? Dá vontade de virar as costas e ir embora, tá? Porque você é o cliente, como assim? Eu entrei, eu quero comprar, você não está me dando atenção. Eu vou gastar meu dinheiro aqui, que eu suo tanto para ganhar, não vou gastar. Eu viro as costas e vou embora. Então, se a pessoa do atendimento não escuta o cliente, isso é inadmissível. Comunicação correta. Então, saber como lidar, como se comunicar com o cliente, tendo respeito, isso também é fundamental. Tá? Uma vez, eu fui naquele Feirão das Malhas com a minha esposa, né? E é constrangedor. Aí, pô, eu fui num local lá que eu queria comprar uma bermuda lá, umas camisas. Aí a menina na frente da minha esposa. Oi, amor, vai querer o quê, colega?
Poxa, esse não é o tipo de jeito de tratar o cliente, tá? Você tem que tratar o cliente com respeito. Ah, mas eu não gosto de ser chamado de senhor e senhora, mas é o correto, tá? Isso demonstra respeito, não é questão de idade, tá? Ou então, já que a pessoa fala, ah, não, senhor não, me chama de você. Você trata a pessoa como você, mas você não vai tratar o cliente com esse tipo de intimidade, de colega, amor, tá? Isso é tenso, muito ruim. Precisão. O cliente, às vezes, ele está com pressa, ele não tem tempo, tá? Então, não adianta você querer enrolar o cliente, você tem que ser preciso, você tem que ser rápido, mas sábio nas palavras. Ter equilíbrio emocional também. Muitas vezes vai lidar com clientes estressantes, mas você tem que respirar fundo e saber ter equilíbrio emocional, tá? Às vezes aquele cliente é importante, ele tem uma boa representatividade em termos de faturamento da empresa. Postura profissional, sempre. Você sempre tem que ter uma postura profissional, tá? Isso tudo são atitudes ativas. E o que seria alguns ingredientes de um profissional proativo? Primeiro, uma pessoa proativa, ela sempre é atenta. Ela presta atenção, ela observa detalhes. Então, se a pessoa foi lá para comprar uma blusa bonita para uma ocasião especial, o que esse profissional vai fazer? Vai oferecer o conjunto completo. Às vezes ela está querendo uma roupa bacana para ir em alguma ocasião especial, tá? Sensibilidade para sentir o cliente, poder sentir o que tipo de emoção, desejo ou necessidade que ele está tendo em procurar aquele tipo de produto ou serviço. Compromisso. Um profissional proativo, ele tem um compromisso com o bem-estar do cliente. Então, ou seja, um cenário era aquele vendedor que subiu para pegar um número de tênis ou de sandália e que volta falando que não tem um número, não traz nenhuma opção, tá? Ele não está preocupado com o bem-estar do cliente, em que o cliente saia com o calçado, tá? Mas se ele está compromissado com isso, ele vai tentar, no mínimo, oferecer uma opção. Agora, se o cliente não aceitar, não importa, você fez a sua parte, você tentou resolver a necessidade e o desejo do cliente. Isso é proatividade. Ousadia, para romper os limites em prol do cliente. É muitas vezes falar, olha, eu nunca consegui, mas eu vou tentar com o meu gerente um desconto especial para você, porque você não pode ficar sem esse produto. Isso é ousadia. Bom senso para discernir os limites, o que pode, o que não pode, o que não deve ser feito. Então, não é porque é o cliente que o cliente também pode tudo. Você tem que também saber discernir tudo isso. Usar o bom senso, faz parte da proatividade. E ter iniciativa. Gente, hoje isso está escasso. As pessoas têm falta de iniciativa. A maioria dos profissionais tem dificuldade com isso. Tudo espera ser mandado. Não seja esse profissional. Você mesmo, não seja esse profissional. Senão você está à toa nesse curso de administração. Tá? O administração ele jamais pode ser uma pessoa sem iniciativa. Você tem que ser uma pessoa que pense nas coisas, que tenha iniciativa, que não espere ser mandado. Tá? Você precisa agir, você precisa sempre tomar decisões. Tá? Isso é proatividade também. Ok? Algumas reflexões. Por que atender com qualidade? Por que clientes estão cada vez mais exigentes? Por que uma empresa perde clientes? E como agir com clientes insatisfeitos? Então, 4 perguntas aí, tá? Por que uma empresa ela tem que atender com qualidade? Tá? Então, vamos para isso. Por que atender com qualidade? Primeiro, se eu atendo com qualidade, atender clientes satisfeitos é gratificante, tá? Porque quando eu atendo com qualidade, eu vou ter clientes satisfeitos. E, cara, eles tratam com muito carinho. Então, o cliente satisfeito, ele muitas vezes vai até te agradar, e isso é gratificante, tá? A minha esposa, por exemplo, tinha uma época que ela trabalhava com atendimento, tá? E ela tinha uma pessoa que ela sempre atendia, que gostava tanto dela, que na época a gente ainda era noivo. E quando a gente estava para casar, ela, numa conversa informal, disse que estava para casar. E na outra vez que essa pessoa foi lá, ela levou um kit de toalhas muito bacana lá para a gente, que a gente tem até hoje. A gente guarda com carinho. Ou seja, a pessoa até agrada,
né, o vendedor, ok? Então, isso é muito bacana, o reconhecimento. Clientes satisfeitos e fiéis valorizam a empresa, tá? Então, o cliente ele valoriza aquela empresa que atende bem ele, tá? É muito mais barato manter um cliente satisfeito do que conquistar um novo cliente, isso aí a gente já falou, né? Outra questão é que atendimento com qualidade é um diferencial competitivo. A empresa que atende com qualidade, ela se destaca da empresa concorrente. E clientes satisfeitos, principalmente, indicam novos clientes. Quer ganhar novos clientes? Então atenda bem os seus clientes atuais, que ganhar novos clientes vai ser consequência, tá? Então você não precisa correr atrás de novos clientes, basta atender bem seus clientes, que os novos clientes vão vir até você, tá? Por que clientes estão cada vez mais exigentes? A segunda pergunta. Primeiro, porque hoje os clientes têm maior acesso à informação. Então, não adianta tu querer enganar o cliente. Tá? Outra, porque se eu não faço bem, a concorrência vai lá e faz. E o cliente sabe disso. Tá? Terceiro, hoje existem inúmeros meios de comunicação para dar essa informação ao cliente. Tá? Então, o cliente não é bobo. E outra é que existe o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Poucos clientes têm conhecimento do que trata o Código de Defesa do Consumidor, mas eles sabem que pode lutar pelos seus direitos. Okay? Por isso, maior exigência dos clientes. E aí, para a gente fechar a aula de hoje, tá? A gente falou sobre essas duas perguntas aqui. Ó. Por que atender com qualidade? Porque os clientes estão cada vez mais exigentes. Nós vamos falar sobre por que uma empresa perde clientes. Como agir com clientes insatisfeitos vai ficar para a nossa segunda videoaula. Tá? Então, passando aqui, a gente vai falar sobre o porquê uma empresa perde clientes. Primeira razão, alguns morrem. Tá? Então, tem clientes que vão morrer e vão sair do cadastro. Tá? Isso não tenha dúvida. Outros mudam de endereço. Então, tem empresas que elas são regionais. Exemplo, tem uma empresa no Rio, tá? Só atua no Rio. Aquele cliente meu mudou de estado, foi morar no Paraná, por exemplo. Tá? Então, essa pessoa deixa de ser meu cliente. Eu vou perder ela. Tá? Ainda assim, é um percentual menor. Ou mudam para a concorrência. Então, vejam que está sumindo pessoas aqui no nosso gráficozinho. Ou mudam para a concorrência. Então, pessoas vão mudar para os concorrentes, seja por preço, seja por melhor atendimento. Tá? Alguns procuram menores preços. Pode ter empresas no mercado que são piores do que o atendimento da nossa empresa, mas que eu perco cliente para elas porque elas praticam preços menores. Tá? Outros estão insatisfeitos com o produto, então eu posso perder cliente por insatisfação do produto, tá? Só que a maioria eu perco porque é mal atendida. 68% na estatística, para ser preciso, do último estudo, tá? Feito pelo comércio, ok? Então a maioria ela muda para concorrência ou deixa de ser cliente porque ela é mal atendida. Tá? Então, de todos os 100% de clientes que uma empresa perde, 68% porque ela se sente mal atendida. Então, é um dado alarmante. A sua empresa não pode jamais atender mal. Tá? Se você for gestor de equipe, você tem que tratar e ter certeza que a sua equipe atende bem os seus clientes. Senão, você vai ter uma queda significativa nos números, como mostra o gráfico. Então, pessoal, teremos uma atividade aí, tá? Junto com essa videoaula, faça a atividade, tá? E até a próxima semana, na próxima videoaula, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus.